começar. Então vamos começar, hein? Fica aí. Muito bom dia, ouvinte da cultura. Muito bom dia você, querido ouvinte. Você do Radiosnet, você do Facebook, Aloísio Silva, psicanalista. Você no Instagram, bom dia. Estamos iniciando mais um Você no Divã, nesta manhã, né, de terça-feira, hoje 5 de novembro, mês de novembro, já iniciando os preparativos também para o fim do ano, não é mesmo, Aloísio? Sim, Bom dia, Aloísio. bom dia, Josi. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM de Alfredo Chaves. Bom dia aí a pessoal da Biofarma que apoia o nosso programa. Bom dia o pessoal do Facebook. O pessoal do Facebook já aí entrando no ar, devagarzinho, acordando. Chegando Bom com a dia gente. o pessoal do Instagram, espero que dê certo o Instagram. E até porque do Instagram depois vai para o YouTube, que o Instagram permite gravar, o que o Facebook não permite. Uhum. Estamos aí no mês de novembro, né? Já terminando aí o ano. Tava dando uma Passa olhada aqui na rápido. rede social, né? E já algumas pessoas postando fotos, arrumando a casa, né? Já para os preparativos para o Natal. Eu falei, meu Deus, eu tomei um susto. É o mês em que se monta a árvore de Natal, Isso, né? geralmente Pessoal, a partir de presépio, amanhã, a né? árvore, exatamente. É o mês em que se monta o presépio, a árvore de Natal, né? Foi onde eu Então, me toquei. Jesus, o mês já foi. O ano já foi. O ano já foi, o ano já foi. As pessoas já começam a fazer as contas pro 13º. A lista Tem de Black Friday esse presentes. mês, aí o pessoal já vai gastar o 13º no Black Friday, né? Isso que ele já gastou. É. Que a gente assim, te gasta antes de ganhar. Eu, como não tenho 13º, Josi, eu tenho que segurar, porque psicanalista não tem 13º, né? Então, tenho que... Mas quem aí recebe 13º, já está fazendo os planos aí para gastar o 13º. Vamos lá, o nosso tema de hoje, Luiz? Então, Não é fim de ano, né? Não é tema de fim de ano. Ainda estamos no pique, ainda tem muito até o fim do ano, Tem né? muito ainda. O nosso tema hoje, Josi, é um tema chato, mas importante tratar, né? Que é a violência, falar da violência. Opa. E são violências que o Brasil e o Espírito Santo se destacam. Eu quero aqui lembrar que o Brasil é o primeiro país do mundo em assassinato de homossexuais, no caso da comunidade LGBTQIS. Então, é o primeiro do mundo. Então, nós matamos mais homossexuais que todos os outros países. Nenhum ganha de nós. Isso mostra o quanto o país discrimina, persegue e mata a comunidade homossexual, que a gente chama de LGBTfobia ou homofobia, que hoje é crime inafiançável. O que é a homofobia? Não é esse o assunto, inclusive, só estou dando esclarecimento. O que é a homofobia? A homofobia é a fobia, é o medo do homossexual. Porque a única justificativa para a gente entender por que um heterossexual vai perseguir um homossexual. Porque, primeiro, se você é heterossexual, o que você tem com a vida deles? Né? Então, o medo, por que é fobia? O medo deles fazerem mal para nós. Então, quem tem criança, tem medo da criança ser desviada, né? Só lembrar que a influenciada, né? Influenciada. Lembrar que a homossexualidade ela não é transferível. Ela não tem essa questão da influência. Prova disso é que os filhos de homossexuais são heterossexuais. Aí você fala, Luiz, como é que pode a pessoa homossexual ter filhos? Sim, tem. Porque alguns deles têm experiências heterossexuais antes, até descobrir que são homossexuais. Eu tive um casal de alunos que eram filhos de um gay. De um gay casado com um homem, né? Cabeleireiro. Ele foi casado com a mãe dele, eles eram evangélicos. Foi casado com a mãe deles, teve os dois. Então, só que chegou um momento que ele não conseguiu segurar.
Ele segurou, por ser evangélico, ele segurou durante, me parece que 7 anos no casamento. Um casamento infeliz para ambos. Tiveram os filhos. E aí depois ele não conseguiu mais. Mas aí ele não é saiu... um caso de uma bissexualidade? Sim, na Ele se verdade... encaixaria na bissexualidade, né? Porque... Na verdade, todos nós, ou melhor, 60% da humanidade é bissexual, né? É composta de bissexual. Uhum. Então, talvez ele é bissexual, mas ele não se vê como bissexual. Uhum. Porque o bissexual, José, é diferente. O bissexual, ele se relaciona com a pessoa do sexo oposto e é feliz. Ah, tá. Até ele conhecer uma pessoa do mesmo sexo. E aí também vai ser feliz. O homossexual não. Ele se casa, um homem se casa com a mulher, mas ele é infeliz. Ele não consegue atividade sexual. Uhum. Ele até se apaixona. Eu tenho um amigo gay que ele foi apaixonado por uma moça, foi apaixonado mesmo. Ele falou para ela, eu sou apaixonado por você. Ela falou, mas e desejo? Não tenho desejo por você. Então é uma coisa diferente que na nossa cabeça é hétero, é difícil compreender. Mas então, e aí a prova é que esses irmãos, os dois são casados hoje, foram meus alunos quando eles estavam na adolescência. Uhum. São héteros, são casados, têm filhos. E o pai é cabeleireiro, casado com um homem. Uhum. Né? Então não influencia, então isso é bobagem. Mas a gente, então isso faz com que incomode. Mas não é esse o tema, não. O tema hoje é o feminicídio. Também o Brasil ocupa um lugar de destaque na morte das mulheres. O Espírito Santo é o segundo estado que mais mata mulheres no Brasil. Eu não me lembro agora de cabeça qual é o primeiro. Eu devia ter olhado isso antes. Até porque na psicanálise a gente não trabalha com estatística, né? Eu só estou citando para a gente situar o tema só. E aí eu resolvi abordar isso. Ontem mesmo saiu uma reportagem de um camarada que é um ex que matou a irmã e matou a... Sim. Entendeu? Foi um Espírito absurdo aqui no Espírito Santo. Quando eu olhei aqui, falei, gente, mais um para a lista. E a delegada falando que vai investigar de maneira exemplar, porque a família fica indignada. Imagina, minha filha, eu perder uma filha para um ex-namorado, que o cara, ela não quer mais o cara, e aí o cara resolve matar por causa disso. Né? Então isso é uma coisa muito estranha. Só que a gente precisa compreender por que isso ocorre. Em pleno século XXI, quando a mulher cada vez mais tem o seu espaço, ela exerce os seus direitos, como é que num mundo desse, de hoje, o homem ainda mata a mulher por questões de amor? Amor entre aspas. Amor entre aspas. Questão de posse, né? De posse, exatamente. Muito bem colocado. Por que isso acontece? Eu vou convidar o ouvinte a imaginar uma cebola. Assim, o que tem a ver a cebola com a mulher? Mas vamos lá. Imaginar uma cebola. Ok? Aí você que está me ouvindo, está me assistindo aí pelo Facebook, pelo Instagram, pela Radiosnet, você corta a cebola no meio. Corta ela no meio. Aí você vai ver todas as camadas que formam aquela cebola. Uhum. A primeira camada da cebola, Josi, ela é uma sequinha, é uma casca que protege a cebola, certo? Aquela camada é o consciente. Por dentro da camada sequinha, tem várias camadas branquinhas, que é o que a gente come. Uhum. Até o miolo. São várias camadas. Sei lá, 10, 20. Dependendo do tamanho da cebola. Da cebola. Aquelas camadas de dentro da cebola é o inconsciente. Então você veja a proporção do consciente para o inconsciente. No inconsciente estão registradas todas as experiências da humanidade, desde o homem primitivo. Está lá. Desde o primeiro homem. Né? Talvez até, se houve o momento do macaco, está lá também. De acordo com a teoria de Darwin, né? Está tudo ali registrado.
Então, se a gente imaginar o homem primitivo, o que vulgarmente se chama homem da caverna, mas na verdade o homem nunca morou na caverna, mas deixa para lá, que são aqueles homens bem grosseiros, os dentes eram todos caninos, então desenvolveu um focinho por causa do volume do dente canino, os braços alongados, muitos pelos pelo corpo, alguns ainda tem até hoje, né? Não caiu os pelos, muitos pelos pelo corpo. O volume cerebral era menor. A relação entre homem e mulher nesse período era uma relação de posse. Então o homem, você já deve ter visto em desenho animado, em filmes, ele pegava a mulher pelo cabelo e ia puxando ela. A mulher que ele quisesse. Ele ia puxar essa mulher pelo cabelo e com ela fazer sexo. Então ela ia fazer sexo com ele. Então tudo isso está registrado no nosso inconsciente. Esse inconsciente primitivo. Como fosse uma herança, né? Uma herança. Nós herdamos isso. Isso, nós herdamos isso. Está dentro do homem. E o pior, está no inconsciente, ele nem raciocina. Então ele arrastava ela pelo cabelo. Ela era um instrumento de prazer para ele. Com o pacto da civilização, o homem deixou de arrastar a mulher pelo cabelo, mas ela continuou sendo posse dele. Por quê? Ela casou, ela passou a ter um homem só, ela tinha vários, ela passou a ter um só homem para que o filho dela fosse dele, para garantir a hereditariedade. Então, a mulher só tinha um homem, mas o homem tinha várias mulheres. Então, você vê que já há uma ideia de poligamia machista, num processo, né, masculino. O que a gente chama de patriarcado. Tudo isso está no inconsciente. Aí vem a propriedade privada. Até então, a comunidade, o que ela produzia, era socializado, era um processo comunitário de produção. Um processo coletivo de produção. Aí vem o momento da demarcação da terra. Cada um tem a sua propriedade. E vai colher o que plantar ali. O homem cerca a terra é dele. Dentro da terra, ele constrói a casa é dele. A mulher mora dentro da casa, a mulher é dele. Então ela entra como posse dele. Foram milhões de anos a mulher sendo posse do homem. Então o homem se acostumou com isso. Isso está no inconsciente dele. Se nós recorrermos à história bíblica, você vai ver que... deixa eu lembrar aqui o nome do personagem. Jacó. Acho que é Jacó. Perdeu tudo? Não, o que perdeu tudo foi o Jó. O Jacó, eu acho que é Jacó. Me corrijam aí quem tiver assistido. Aí é bom que vocês ajudam a fazer aí o programa. Eu acho que o Jacó ele queria casar com uma mulher bonita, que era a Sara. E o sogro do Jacó, como naquela época era poligamia, ele falou, rapaz, você não vai poder casar. Pra você casar com a Sara, você tem que trabalhar 2 anos para mim de graça. Olha que sogro explorador. Aí ele trabalhou, imagina se você tivesse filha, José, você tem o Lucas, né? Se tivesse sido filha, olha o tanto que Lázaro ia ganhar. Falava, trabalha 2 anos para mim aí na roça. Ou talvez o Sérgio pode fazer isso com a Paula Vitória. Para você ter a mão da Paula Vitória, tem que pobre trabalhar. Pobre do Lucas, hein? Pois é. Aí o pobre do Jacó trabalhou 2 anos. Talvez por isso que o pessoal chama o pessoal de Jacó quando quer dizer que é burro. Trabalhou 2 anos para ter a mão da amada, da Sara. Quando chegou na hora de desposar a Sara, o cara falou, não pode não. A Sara é a mais nova. Eu tenho as mais velhas, você tem que casar com a mais velha. Como é que eu vou te dar a mais nova? Todo mundo quer a mais nova. Tem que ser a mais velha, para desencalhar. Olha o termo, desencalhar, que é usado até hoje pelas mulheres. Eu nunca vi falar de homem encalhado, é ser mulher que é encalhada. Então a mulher ela é objeto até hoje. No imaginário masculino.
Aí ele trabalhou mais 2 anos. Falou, agora vai ser a Sara. Aí veio outra. E veio outra. Até chegar na Sara. Ele casou com todas as irmãs. Então você já vai ver ali um desrespeito à mulher. Quer dizer, ele escolhe com quem ele vai casar. O sogro diz quem é. Mas e as mulheres? Não tem voz. E aí, como ele gostava, como ele amava a Sara, o José e o Benjamin é filho da Sara. Então ele passa a gostar mais do José. A preferência é pelo filho mais novo. Aí o que acontece? Os irmãos vêm de José, está chateado com José. Um outro exemplo bíblico é Salomão, que era considerado o símbolo de justiça. Você lembra quantas esposas Salomão teve? Não. 300. 300 esposas. E ele é considerado símbolo de justiça. Lembra? Toda vez que a gente fala em justiça, a gente lembra do Salomão. Salomão era conhecido por 2 coisas. Pelas vestes, que ele caprichava na roupa. Ele era igual pavão. Ele mandava vir tecido de longe. E pela justiça. Porque uma mulher roubou o filho da outra enquanto a outra estava dormindo. 2 bebezinhos recém-nascidos. Ela foi lá e pegou o vivinho, pegou o filho dela morto, botou do lado da mulher. Quando ela acordou, ela viu o bebê morto. E a mãe sabe, né? Embora a bebê tenha tudo cara de joelho, ela sabe que é filho dela. Ela falou, não, esse não é meu filho. E foi lá, começou a procurar. Aí ela achou, falou, é meu filho. A outra falou, não, esse aqui é meu. Não, é meu. E aí começou as 2 a brigar. E aí chamaram Salomão, que Salomão era o chefe. E aí Salomão falou, ó, vamos fazer o seguinte, para acabar a confusão, me dá o bebê aqui. Aí deram o bebê para ele. Bota ele aqui em cima. Botou em cima de uma tora. Pegou o machado e falou, vou fazer o seguinte, eu vou cortar no meio. Você fica com a cabeça da cintura para cima e você fica da cintura para baixo, tá bom? Aí resolveu o problema. Aí a sem vergonha que tinha roubado falou, tá bom. Aí a mãe falou, não, se é para matar ele, deixa com ela. Melhor ele com ela vivo do que morto comigo. Aí o Salomão falou, então você que é a mãe, toma o seu filho. E a outra teve que conviver com o filho morto. Então ele é conhecido como o símbolo da justiça na Bíblia. Mas o símbolo da justiça, Júlio, tinha 300 esposas. Como se não fosse suficiente, ele tinha 700 amantes. 700 concubinas. Ou seja, o cara tinha 1000 mulheres. Eu fiz um cálculo, se ele dormisse uma por noite, ele ia levar 3 anos para voltar a dormir com a mesma. Então esse é o exemplo da Bíblia. Então os homens falam, não, eu posso ter mais de uma esposa, Salomão teve 1000, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, no meio islâmico, os chefes islâmicos podem ter mais de uma esposa. Até hoje eles podem se casar com mais de uma mulher. Nós vamos ver, nas tribos da África, tem presidentes de países africanos que têm 5 esposas. No meio indígena, os nossos índios também podem ter 10, 11 esposas. Ô Luiz, você está falando do feminicídio ou você está justificando que o cara pode ter mais de uma mulher? Eu estou situando isso no nosso inconsciente cultural. Então, tem um caso, por exemplo, de uma antropóloga que ela foi fazer uma pesquisa no Xingu e ela se casou com o cacique. Ela era a 11ª esposa do cacique. Então, essa coisa da monogamia é muito recente nos países que adotaram. Vocês sabiam, cá para nós aqui, vocês sabiam que não é crime trair o marido ou a esposa? Não. A maioria acha que é crime, né? Sabe por que a maioria acha que é crime, Josi? Porque até o ano de 2002, quando foi reformado o Código Civil, que o pessoal do Instagram, que tem uma pessoa tentando telefonar para mim, eu espero que ela entenda que não pode ligar agora. Eu não posso ligar o telefone, senão perco a internet. Aliás, eu acho que eu posso. Se ligar de novo, eu vou tirar o telefone. Eu esqueci, eu posso colocar no... Não pode não. Se eu colocar no modo avião, não pega a internet. Não tem jeito. A pessoa tem que não ligar. Então, pessoal do Facebook, aí, me desculpe, alguém tentando ligar para mim.
Então, veja bem, eu até pedi o raciocínio. Até 2002, o que acontecia? Eu lembro disso. O que acontecia? Se o marido soubesse que a esposa estava traindo ele, no popular, vou falar uma linguagem que todo mundo entende, corneando ele, chifrando ele, porque chifrudo é só o homem, ninguém fala da mulher chifruda, é o homem que é chifrudo, entendeu? Uhum. Isso é, para ele, uma humilhação pública. Então o negócio era tão sério que legalmente, se ele arrumasse um policial e 2 testemunhas, e ele flagrasse a mulher traindo, ele podia expulsar a mulher de casa e ela perdia, Josi, todos os direitos patrimoniais. Era crime. O crime de lesa afetividade, alguma coisa, lesava ele. O curioso é que só servia para o homem. Só para o homem essa lei. Não era para a mulher. Um tempo atrás, na internet, o marido de uma pastora flagrou ela saindo de um motel com um outro homem. E expôs ela no vídeo. E humilhou ela, e batia nela. Eu disse, gente, será que ninguém podia ter chamado a polícia? Porque esse cara não pode fazer isso. Ele não pode fazer. Ah, mas ela estava traindo ele, mas e daí? Isso não é crime. Então, de acordo com o novo Código Civil Brasileiro, 2002, portanto, tem 17 anos. Uhum. Gente, tem muito tempo, já era pra gente ter aprendido isso. Mas olha como é que é a cultura. Até hoje a gente acha que não é, que é ainda. Então, não é crime a infidelidade conjugal. Para nenhum dos lados. Não é crime trair. Pode ser imoral, antiético, mas não é crime. Então, dentro do inconsciente masculino, a mulher continua sendo um objeto do homem. Ah, tem um fato que eu quero lembrar aqui, que eu já citei no outro programa, e eu me lembrei agora. Quando eu me casei, quando eu era solteiro, a mulher, para casar com o homem, ela tinha que ser virgem. Era a mulher que tinha que ser virgem, não era o homem, não. Pelo contrário, os prostíbulos, eles eram justificados para que o homem pudesse se liberar da energia sexual, porque ele não podia fazer sexo com a namorada, já que ela tinha que ser virgem até o casamento. Uhum. Então havia uma permissão para que ele frequentasse o prostíbulo, porque ele precisava se libertar, se liberar. Seria ali uma prova de masculinidade do homem. Isso. Então, assim, os pais levavam os filhos o presente de 18 anos do filho era no prostíbulo. O pai levava. O pai iniciava ele. Você imagina. Então, assim, ó, eu ver meu pai ir no prostíbulo transar com outra mulher. Que doideira isso, mas isso é cultural. É isso que era. Uhum. Isso que na minha época era assim. Então, como a mulher era virgem, portanto ela não transou com ninguém, se houvesse os pais flagrassem, alguém descobrisse que ela perdeu a virgindade com o namorado era preso. Era preso. Eu vi isso. E aí, uma forma... E aí para ele... mas a lesão não era da mulher, não. Quem era lesado era o pai. Era a família dela. Para ele compensar o prejuízo moral para essa família, ele tinha que casar. Desde que não era ela, era a família. Uhum. Então ele casava com ela, pronto. Era chamado casamento na polícia. O casamento na delegacia. Casar na delegacia mesmo. Que é para ter certeza. Se você solta o cara, ele vaza, né? Então vão casar primeiro, depois solta. Uhum. Então, se vazar, podia vazar, mas o reparo já estava feito. Já estava feito. O negócio era reparar. Reparar a família, socialmente. Então, casou na polícia. Então tá bom, graças a Deus que casou na polícia, entendeu? O negócio era não casar. A mulher não podia não mais ser virgem
E não casar, porque senão nenhum homem ia querer. Olha só, era um objeto, nenhum homem ia querer mais. Por causa de uma bobagem que é o ímen, que é um detalhe. Que é um detalhe. Inclusive, eu já ouvi várias vezes em consultório que as mulheres de mais idade, dessa época, que elas não eram virgem. E o marido nunca soube. Por quê? Não tem como você saber. Nem sempre sangra. Né? Então é só um detalhe do ímen. Então a mulher é sempre subjugada como objeto. E aí os homens, hoje, alguns, ainda acham que ela é objeto. Então o maior desespero, eu atendo homens traídos por esposas, porque também as mulheres hoje traem bastante. Pesquisas apontam que elas traem mais do que os homens. Não sei se isso é verdade. Eu acho complicado essas pesquisas, né? Imagina, Luiz, você trai a Jair, sua esposa? Óbvio que eu vou dizer não. Então quem é que diz sim? Não sei, entendeu? É complicado, né? Mas enfim. Então tem pesquisas que apontam que as mulheres estão traindo mais do que os homens. O fato é que, coincidência ou não, Josi, eu atendo mais maridos traídos do que maridos que traem. Eu atendo mais esposas que traem do que esposas traídas. Talvez até porque para a esposa traída não é algo tão absurdo. Mas o marido é o fim do mundo. Então, uma das pessoas que eu atendo, ele diz assim, eu fico louco só de imaginar que um outro homem tocou o corpo da minha esposa. Conviveu na intimidade com ela. Isso me deixa fora de mim. Isso me irrita. Isso me deixa com muito ódio. Mas no caso não separa. Não, ele separou e depois voltou porque ele ama. Esse é o drama, entendeu? Porque embora seja posse, é uma posse que cria um vínculo único. Sua moto, você gosta da moto, você cuida dela, você tem a posse dela, você se preocupa que ela não se arranhe. Mas quando chegar a hora, você vai vender ela tranquilamente. Talvez você fique um pouco triste, não, o cara leva, mas passou. Agora, o vínculo com o ser humano é único. É incrível. Haja exemplo. A babá, duas figuras que eu acho emblemáticas na relação patronal é a babá e a cuidadora. Porque elas são empregadas, mas elas criam vínculo afetivo. E o vínculo afetivo, ele não tem como, ele é irremunerável. Então, o que acontece? Ele tem posse, mas ele ama. E essas duas coisas se misturam. Como possuidor da esposa, é um objeto dele, ninguém pode tocar nela. Se alguém usar o meu carro sem me avisar, que não seja Jailson, eu vou ficar aborrecido. Porque o meu carro é meu. É a sensação de posse. Então, é como se fosse um carro. Pior, eu não amo meu carro. Mas o marido ama a esposa. Então, ele saiu de casa, mas aí sentiu falta dela. Tem também os filhos. Entra os filhos, se tiver filhos. E ele voltou. E aí, o tempo todo, ele é visitado por pensamentos. Isso não sai da cabeça dele. Aquele cara, o que aquele cara fez com ela? E a intimidade sexual? E as posições sexuais que ela não faz com ele? Será que ela fez com o cara? Isso fica na cabeça dele. E aí, uma maneira que ele entende de eliminar esses pensamentos é matando ela. Entende? Matando ela ou matando o cara. Ou matando os dois. Se eles não existirem, eu não vou mais pensar nisso. Não vou mais pensar nisso. Porque, na verdade, esses pensamentos que vêm à cabeça dele é como se ele fosse menos homem do que o outro. Ou que ele não tenha sido homem o suficiente para ela.
Que é o mesmo pensamento da mulher, Josi, com a diferença. A mulher, ela não passa pela cabeça dela matar. Mas o homem é posse. E outra coisa, o machismo torna o homem traído ridículo. Onde ele vai, os outros debocham dele. As músicas debocham. É corno, é galhudo, é não sei o quê. Todas essas expressões grosseiras são muito engraçadas. Eu sempre digo isso. Quando é para o outro. É interessante a gente se colocar no lugar do outro. Quantas vezes eu cheguei no lugar para conversar com... Principalmente lugar que tem muito homem. Salão de barbeiro, barzinho, boteco, né? Que só tem homem. Você chega para conversar. Aí quando um levanta e sai, os outros ficam falando. E às vezes ele ainda escuta. Então, o medo dele andar na via pública, na rua... Às vezes até o olhar, não precisa o olhar, entendeu? E às vezes o amigo fala. Eu tive 2 amigos, um inclusive morreu, engraçado isso, quer dizer, não é engraçado, mas só para a gente entender por que eu estou falando que é engraçado. Um deles, a esposa traiu e saiu, inclusive, de casa. Eu, inclusive, vi ela com o outro, eu a vi com o outro homem. Só que quando eu a vi com o Ricardão, como a gente fala, brincando, ela já tinha saído de casa. Mas ela estava traindo o marido há muito tempo. E aí ela teve dignidade, ela falou para ele, eu estou traindo você, então vou me separar de você. E ele ficou super mal. E ele foi procurar esse outro amigo. Nós 3 somos amigos. E o outro amigo falou com ele, rapaz, esquece essa mulher, cara. Dá uma surra nela, então, sei lá, mata o cara, não sei lá o que falou. E ele falou, não, eu não consigo, é minha esposa, eu preciso recuperar meu casamento, eu tenho filhos com ela, tá. Vou chegar um pouquinho para frente, que tem aqui recebendo a mensagem que está um pouquinho, o som um pouquinho. Tá bem. Vamos ver se melhora. Então, ele falou, aí esse amigo que deu o conselho pro outro, me encontrou na praia e falou, Luísio, você sabia que o nosso amigo está sendo corneado? Olha o papo, né? Aí eu disse, não estou sabendo, não. Ele não falou comigo, não. Poxa, ele deve estar sofrendo. Eu pensei logo no sofrimento. Pois é, mas você acredita que ele está querendo voltar para a mulher? Falei com ele, seja homem, rapaz, seja macho. Olha o termo. O que é macho? Macho é o cachorro, o cavalo, né? É o cara é o animal que demarca o território. Né? Quem tem cachorro em casa sabe que é um problema. Porque chegou, ele faz xixi, porque qualquer pessoa que chega, né? Ele vai fazer xixi para demarcar território. Quer dizer, mas é um animal. Então, nós não somos animais irracionais. Nós pertencemos à classe humana, embora nosso corpo seja bem próximo do animal. E aí eu falei para ele, não, rapaz. Primeiro que você não está na pele dele. Depois ele tem uma família. Ele tem com ela 3 filhos. Então ele sabe onde é que a dor aperta. O seu papel como amigo é escutar ele, é entender ele, é fazer ele refletir sobre as decisões que ele quer tomar e não mandar ele fazer isso ou aquilo. Resultado, esse que estava traído pela esposa, 2 meses depois a esposa voltou para casa, ele recuperou o casamento, está bem até hoje. Superaram no momento. E o outro infartou e morreu 2 anos depois. O macho? O macho. É isso que acontece com o gente macho. Morre. Mata e morre também. Então, essa sensação de posse. Então, o homem ele é ridicularizado onde ele passa. Por causa da cultura machista que se instalou. Então, você está dizendo, Aloysio, que a mulher pode trair o homem à vontade, não tem problema. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não é a mulher a única que não pode fazer isso. Quando ocorre a infidelidade conjugal, e eu trabalho com isso na clínica, só baixar aqui um pouquinho. Acho que levantar, é o contrário. Quando ocorre a infidelidade conjugal, eu digo para o casal, vocês saíram, ou para o paciente, você saiu do paraíso. Para mim, a história de Adão e Eva e o paraíso na Bíblia retrata um casamento quando um dos dois trai. Seja o homem
seja a mulher. Então, uma dor imensa, é um buraco que se abre, porque você confia naquela pessoa, e a gente confia de olho fechado. Por que que o traído é o último a saber? Seja ele homem ou mulher. Porque por amar você confia. E você convive com aquela pessoa há anos. E aquela pessoa nunca fez isso. Então, se você tem alguma desconfiança, uma pulga na orelha, você mesmo argumenta, não, isso é coisa da minha cabeça, né? E acaba passando batido. Até que você realmente não tem jeito. Alguém vem e te fala e te leva lá. Inclusive, além de falar, tem que levar lá. Meu primo, por exemplo, me contava que um amigo estava sendo traído pela esposa e os colegas todos debochando, e ele gostava muito desse amigo. E aí ele chamou o amigo para dar um passeio do carro, e ele já sabia qual a hora que o cara ia na casa do amigo dele, pegar a esposa. O amigo saía para trabalhar, 15 minutos depois o cara encostava na segunda, quarta e sexta, tinha até os dias da semana certinho. E aí ele, o que ele fez? Quando o amigo chegou na quarta-feira para trabalhar, ele cercou o amigo e falou assim, você não vai trabalhar hoje, você vai faltar ao trabalho que eu preciso muito de você. O cara falou, eu não posso faltar, rapaz. Não, mas você vai faltar, nem que seja a parte da manhã. Você é meu amigo ou não é? E aí pegou o amigo dele e levou lá na casa, os dois ficaram dentro do carro, e aí viram a hora que o cara entrou dentro da casa. A esposa, a mulher atendeu ele de roupa íntima, e depois a hora que ele saiu. Então não tinha desculpa. Porque ele falou, se eu não fizesse isso, ele não ia acreditar em mim. Porque qualquer coisa que ela falasse, ele ia acreditar nela. E é natural. Você dorme com a pessoa, você prefere confiar na pessoa com quem você dorme. Então é muito difícil. Agora, isso não dá o direito de tirar a vida do outro, porque a vida é o bem maior. Só que, como nós somos formados de id, ego e superego, o id são as pulsões sexuais que vêm do inconsciente. Lembra do inconsciente, aquela cebola? Toda cebola é inconsciente, só a casquinha que é inconsciente. Então o id vem, que é consciente, o id vem do inconsciente. Se toda cebola é inconsciente, Josi, isso quer dizer que toda hora vai vir no seu ouvido. Mata ele, mata ela, tira tudo que é dele, tira tudo que é dela. Porque também a mulher se vinga. Também a mulher, só que ela usa de forma diferente. Ela vai na justiça, tira tudo que é da pessoa, do marido. Ou então, ela usa o marido para se vingar, os filhos para se vingar. Fala mal do pai para o filho, que arrebenta com a vida do filho. Mas o homem, ele é mais tosco. Ele mata. Ele mata. Aí você fala assim, mata, Luiz, porque ele não tem cultura. É o pedreiro, o mecânico, o trabalhador braçal. Você lembra do juiz que matou a mulher? O jornalista famoso, 70 anos o cara, olha só, matou a esposa. Então, isso não escolhe classe social, porque isso é inconsciente. Porque o bombardeio do inconsciente vai vir toda hora. E aí o superego, nessa hora, se enfraquece. O superego vai dizer, não faz isso não, você vai pegar a cadeia, olha os seus cílios, pensa na mãe da sua esposa, no pai dela, ou da ex, se ela tiver separado. Então o superego tenta contrapor, mas veja, o superego está dentro daquela fitinha. O id é imenso, tá? É bombardeio o tempo todo. Então, os meus pacientes dizem para mim, nos primeiros dias, nossa, é 24 horas aquele pensamento, né? Como é que foi? Como é que ela transou? Quais as posições que ela fez? O que ela fez com ele? Tudo isso eu ajudo eles a pensar que é posse. Não importa o que ela fez com ele. É uma intimidade dela. Não, mas ela é minha esposa. Não, ela não é sua esposa, ela é esposa. Até a expressão minha já determina posse. Minha esposa, meu marido, meu filho. Tem até meu ex.
Minha ex? Uhum. Eu acho tão estranho. Minha ex, como é que pode ser minha? Então é sua ainda? Eu, quando vou falar alguma coisa de ex, eu falo a ex, eu não falo a minha ex, não é? Então, essa questão da posse. E esse sentimento de posse masculino, patriarcal, ele é histórico no Brasil. O senhor de engenho, ele tinha direito de vida e morte sobre toda a família. O senhor de engenho aqui no Brasil, no século XVI a XIX, se ele matasse a esposa dele, Josi, não era crime, não. Ele podia matar negros, que eram os escravos dele, os filhos dele e a esposa. Não era crime. Se ela matasse, era crime. Se ele matasse, não. Era um direito dele. Uhum. Ele estava limpando a honra dele, porque ela desobedeceu ele. E aí você vai vendo essa relação patriarcal instalada dentro de casa. A ideia é fazer uma discussão profunda nesse programa hoje. O homem entendendo que é obrigação da esposa cozinhar, lavar, passar, limpar a casa. Aí quem estiver me ouvindo aqui, que for homem, estiver assistindo, fala a verdade, você pensa assim ou não pensa? Que é obrigação da sua mulher, olha o termo que eu estou usando, sua mulher, que ela é sua, né? É obrigação da sua mulher lavar, passar, cozinhar, limpar. É ou não é que você pensa isso? Pois não, ela não é obrigação dela. Que coisa doida, né? Isso é muito novo, isso. Não é obrigação dela. Se ela quiser não fazer almoço, tá tudo bem. Ah, mas eu é que banco as despesas de casa. Mas hoje a mulher trabalha fora também. Aí que tá o problema. Se ela trabalha fora, ela também cuida da despesa de casa. Antes, o pacto era o seguinte. Eu trabalho fora, você trabalha dentro. Mas se ela trabalha fora também, por que só ela continua trabalhando dentro? Senhor Luiz, você é homem ou é mulher? Você está defendendo a mulherada, cara? Não, eu tô tentando atualizar o pensamento. Como tem muitas mulheres que também pensam que só o homem tem que trabalhar e colocar tudo em casa. Exato. Também é tão machista quanto. Sim. É Não, é sua obrigação, isso, tá? Ah, eu já quero ouvi ver. mulheres... Não, é sua obrigação. Você Não. trabalha, você tem que me dar isso. Isso, eu quero, exatamente. porque eu lavo, eu passo, né? Como Isso. se ele tivesse que bancar, remunerar ela. Por exemplo, um dos maiores motivos de separação é financeiro. As mulheres, elas não toleram homens desempregados. Não toleram. Mesmo ele pode sustentá-la, mas ela não pode sustentar ele. Ou seja, também fruto do machismo. Uhum. Porque o machismo, ele pega todo mundo, ele pega homens e mulheres. Existem mulheres machistas também. Também. Eu ouvi, esse tempo atrás, um grupo de mulheres conversando, estavam brincando, mas aí Freud diz o seguinte, brincando, dizemos todas as verdades. Aí uma mulher dizendo para outra assim, eu queria matar a infeliz que inventou esse tal de feminismo. Para mim, estava muito bom o homem abrir a porta do carro para eu entrar, puxar a cadeira para eu sentar, me dar uma joia de presente, trabalhar fora enquanto eu ficava em casa. Eu adoro ficar em casa, para mim não tem problema nenhum ficar em casa. Então eu queria matar a desgraçada que inventou o feminismo. Só que ela esquece que, junto com puxar a cadeira, abrir a porta do carro, está também meter o couro, bater, humilhar, matar. Tá tudo no pacote. Se é para voltar, volta tudo. Porque se você voltar só o lado bom, assim também é bom, ué. Então um homem que puxa a cadeira. Ela é feliz de ter um homem, né? Que fosse gentil com ela. Isso. Mas atrás da gentileza... Maioria... Não, e a gentileza, que preço? Você puxa a cadeira porque a mulher não tem força para puxar a cadeira. Olha o olhar. Você abre a porta do carro porque ela não tem capacidade de abrir a porta do carro. Você está chamando ela de burra. Só que a gente não tem essa reflexão. As primeiras mulheres a trabalharem fora,
aconteceu em 1914, na eclosão da Primeira Guerra Mundial, porque os soldados que trabalhavam na fábrica foram para a guerra. E aí o povo ia morrer de fome, porque nesse momento já existiam as fábricas, já existiam as máquinas, também tinha a plantação na roça, mesmo o agricultor, ele foi para a guerra. Então, a vaga desses homens que estavam na guerra foram ocupadas pelas mulheres. Mas foi muito difícil. Os homens patrões diziam, não, elas não têm inteligência para isso. Elas não vão conseguir fazer isso. Mas aí a necessidade faz o carro cantar. O que aconteceu? Devido à necessidade, eles aceitaram as mulheres na fábrica. E aí a surpresa é que elas são tão ou mais competentes que os homens. Porque elas têm um detalhe. Elas se dedicam ao detalhe. O homem não se liga ao detalhe. Então, uma gerente, ela é muito mais competente que o homem, porque ela consegue ver detalhe que no olho do homem passa direto. Então, as mulheres têm sido muito boas na gestão. Na SBP, as gestoras, a maioria são mulheres. As professoras, a maioria são mulheres. Nós temos uma turma em Rio das Ostras, todas mulheres. Não tem um homem na turma. Nossa, também não. Tá vendo? A sua turma também não tem nenhum homem. A turma de Vila Valério tem um homem. O resto, tudo mulher. E turmas grandes, turma de 15, 20 alunos. Então as mulheres, elas são muito... Por que elas estão lá? Porque elas se apegam ao detalhe, para elas é importante, elas querem entender a vida delas, elas querem se conhecer e se tornam excelentes profissionais. Então esse é uma questão que aí vai levar a mulher para trabalhar fora. Mas aí a mulher trabalha fora. E o serviço de casa que ela fazia? Porque mesmo a mulher rica, Josi, ela tem serviço de casa, porque ela tem que administrar a empregada. Então ela tem que trabalhar dentro de casa. Tem que organizar, né? Isso. Então, por que que o homem, se ela trabalha fora junto com ele, por que que dentro só ela? E aí, um tempo atrás, eu estava fazendo uma coisa lá em casa, e aí eu falei assim, mas espontâneo, faz uns 3 anos isso. Eu falei assim, Jair, hoje resolvi te ajudar mais. Eu gosto muito de lavar vasilha, né? Quem me conhece sabe disso. Quando eu namorava, eu ia para casa só, acabava de almoçar, lavava meu prato, os outros pratos lá. Não precisa não, isso aqui é para valer o prato que eu comi, eu brincava. Mas em casa eu não faço não, só faço aqui. Brincava com ela. Então, porque eu gosto mesmo. E aí, eu falei assim, hoje eu resolvi te ajudar mais. Além de eu lavar as vasilhas, eu enxuguei, limpei o fogão e limpei o banheiro. Quando eu fui tomar banho, aproveitei também, já dei uma limpa. Hoje eu incorporei uma vontade de trabalhar. Ela falou assim, me ajudar? Sim. Ela disse, mas a comida que você comeu, não fui eu que fiz? Você comeu. Primeiro, o prato que você lavou, um deles era seu mesmo. E se você lavou o meu prato, você comeu a minha comida. Então estamos permutando. O banheiro que você limpou, nós dois usamos. Então você não ajudou. Aí eu fiz as contas, falei, caramba, eu fiquei todo envergonhado. Olha como é que as coisas mudaram. E eu me dei conta de que hoje o homem já não ajuda a mulher mais em casa. Porque não é, por que não ajuda? Porque não é ajudar. É obrigação. É obrigação. Então, essas coisas vão mudando. Mas, no inconsciente, continua a mulher posse. A mulher objeto. Tanto que o Freud utiliza no Tratado sobre Sexualidade, sexo objetal. O outro é um objeto. Então essa ideia do objeto, que vai na cabeça do homem, que foi traído, que foi trocado, né? Às vezes o cara é um canalha, o casamento é uma porcaria, ele é estúpido, ele é frio.
A gente não pode julgar um casal que se separa, porque só quem mora junto sabe. Às vezes a pessoa é tão educada, fala assim, nossa, fulaninha é tão fofo, como é que ela deixou ele? Casa com ele, você vai ver que fofura que ele é. Ele é fofo com você, fora de casa. Dentro de casa é outra história. Nós temos né? Fulaninha de sempre julgar a mulher quando é o término do casamento, exatamente, né? culpa dela. Até quando ele trai, entendeu? Ó, fulano separou de fulano separou de fulano porque ele estava com outra. Ah, mas também ela não dá assistência. Sabe? Então, assim, é sempre a responsabilidade dela. Porque, na verdade, a mulher foi eleita dentro do campo machista para cuidar da família. É a mulher que cuida do álbum de família. Ela que zela pela família. Ela que mantém a família unida. Então, eles dão a ela essa responsabilidade. Como se o homem também não tivesse essa... Não fosse, como se essa responsabilidade também não fosse do pai, do homem, né? Da figura masculina. Eu acho que aqui em Alfredo Chaves, principalmente, todos nós, a senhora do almoço para, né? Para assistir o jornal aí do Espírito Santo, né? Principalmente aqui em Alfredo Chaves. Não sei as outras regiões aí. Eu também tenho esse costume, sair daqui direto para assistir o meu jornal da hora do almoço. Mas, assim, tá angustiante. Todos os dias tem vários casos, né? De feminicídio, né, de homem lá que espanca as mulheres, que bate nas mulheres. E ontem, por um acaso, também vendo um jornal que é de fora do estado, né, um jornal de São Paulo, e também passando muito, eu falei, gente, eu já não aguento mais, ainda fiz esse comentário, sem saber do tema. E o apresentador comentava sobre a fraqueza da lei, como a lei é fraca, ainda trata um caso de espancamento como leve, né, de gravidade leve, então o cara vai para a cadeia, mas não fica lá. Daqui a pouco a lei solta, não é a justiça. O juiz faz a parte dele, o policial faz a parte dele, mas a lei... Então ele estava puxando muito nisso, sobre a importância dos nossos deputados, né, dos políticos. Mas se você for numa bancada federal hoje, a maioria é homem. Entendeu? Então eu acho que aí é um alerta. Olha só, essa também, eleição, né? agora a última eleição, houve uma mudança, houve uma cota, que eu achei um avanço fantástico. Acho que essa cota deveria ser para tudo. Deveria ter cota para negro, para homossexual, para mulher. Porque para que serve a cota? Para corrigir para igualar as classes, né? E cada um cuidar... Não, é para corrigir o que está distorcido, a injustiça. Então, veja bem, metade da população mais um são formados de mulheres. As mulheres são maioria. Então, no mínimo, deveria ser uma cota de 50%. Olha só, os 50 mais bem votados homens ocuparão metade da vaga. Os 50 mais bem votados mulheres ocuparão a outra metade. Tantos por cento negro. Por exemplo, Brasil, 54% da população brasileira parece são formada de negros. Então, 50% ou 54% terão que ser negros. Isso tinha que estar até corrigir. Não, mas é democracia, não. Isso aí é negócio de democracia. Tem que ser justiça. Igual você falou, como é que vai votar uma coisa a favor da mulher se 90% é homem? Na última eleição, 30% das candidatas, olha a armadilha, só a candidata. Lá na eleição não tinha. Tinha que ser mulher. O que é que os partidos fizeram? Arranjaram um monte de laranja. Usaram as mulheres para capitanear dinheiro para os homens, para se elegerem. Porque a lei era frouxa, a lei dava brecha. Quem fez a lei foi o homem, então já fez com essa jogada. E deve ser muito difícil mexer com lei, porque a brechinha de nada ali, a pessoa entra. Então, quer dizer, não tinha que ser 30% dos candidatos, tinha que ser 30% dos eleitos. Não é nem 30, Jô, tinha que ser 50, porque metade são mulheres. Então, aí, como é que você vai fazer uma lei se a maioria é homem? Vai predominar lá os interesses masculinos. Curiosamente, isso na época que eu dava aula na faculdade, dava aula de política, existe o Partido das Mulheres. Eu não sei como é que está isso. Mas homens estavam querendo entrar no Partido das Mulheres. Eu falei, pô, brincadeira, cara, só tem um. E os homens querem entrar lá ainda. PMB,
Partido das Mulheres Brasileiras, é o nome do partido. E aí, estavam consultando se podiam aceitar homens nesse partido. Eu digo, pronto, tá de brincadeira, né? Então, há um domínio da classe É masculina. até um alerta, né? É, mas eu queria falar até do ponto de vista terapêutico. Eu participo de uma ONG chamada Fordan, que é ligada à Universidade Federal do Espírito Santo, que é coordenada pela minha irmã, Roseli, que trabalha com mulheres vítimas de violência, mulheres e crianças vítimas de violência, vulneráveis, como a minha irmã Roseli diz. Eu fiz um trabalho com 10 mulheres vítimas de violência dos homens. 10. E esse trabalho acabou me levando para a Universidade, né, Federal Fluminense, onde eu faço mestrado agora. E meu tema lá é a violência contra a criança. Eu não quis trabalhar com mulher lá não, porque geralmente as mulheres lá da universidade querem elas mesmas trabalhar. Não faz sentido o homem lá defender as mulheres e tal. Tudo bem. Eu não concordo, mas deixa para lá. Eu, então, quis focar as crianças. Então, qual é o papel do Fordan? Ele acolhe a mulher, tira a mulher do sofrimento, porque a mulher, às vezes, apanha do marido e não tem para onde ir. Os pais não aceitam em casa, porque a mulher casou, tem que ter separado até morrer. Então, ele acolhe essa mulher, dá lar para ela, encaminha, tem parceria com delegacia, com a Secretaria de Justiça, com o Ministério Público, com advogados, etc, etc. O outro lado também seriam instituições para poder acolher o homem violento. Porque muitos dos homens violentos, Josi, eles não fazem de propósito. Às vezes nem sabem. Esse homem que mata a mulher, ele começou xingando, depois batendo, até matar. Então ele não surgiu do nada. O cara bonzinho matou a mulher. Não. Ele já tem esse comportamento violento. Gradativamente. Que é fruto de um casamento cujo pai também era violento, cujo avô também era violento. Então é um mal que vai passando. Então, uma das minhas pacientes, eu disse assim para ela, isso foi violência. Isso foi estupro. Nossa, mas essa palavra é muito pesada, mas foi isso que ele fez com você. Elas ainda defendem. Aí, ele te xingou, ele te humilhou, ele chamou você de gorda, de prostituta. Isso é uma relação abusiva. Você precisa terminar com essa relação. Você quer casar com um homem desse? É sério isso? Você quer apanhar do seu marido? É isso que você quer passar para os seus filhos? É sério isso? Botei ela para pensar. Ela chorou, mas eu não queria terminar com ele. Aí eu disse, mas olha, ele também pode ser que ele faça isso, pode ser, talvez ele já tenha, né? Ele faça isso por falta de esclarecimento. É preciso encaminhá-lo para ajuda. E aí esse namorado passou a participar de uma... Ele aceitou participar de um grupo de autoajuda, lá no estado de São Paulo. Um grupo de autoajuda de homens, olha que interessante, criaram lá numa cidade, não posso dizer o nome da cidade, para não expor a pessoa, criaram lá nessa cidade do interior de São Paulo, um grupo de autoajuda para homens violentos. E lá discutem essa violência, discutem as leis, a própria Lei Maria da Penha, que pune o homem que é violento. E o que aconteceu? O namorado pediu perdão a ela, ajoelhou, falou que ele é uma pessoa religiosa, quase foi sacerdote, não foi porque precisava casar, ele quer casar e não pode. E aí ele pediu perdão a ela, e isso faz um ano e meio mais ou menos que isso aconteceu. Nesse 1 ano e meio, o comportamento dele mudou completamente, não é o mesmo, nem parece o mesmo. Então, o que faltava para ele era esclarecimento. Uma empresa de formação de vigilantes nos convidou para aplicar curso para os vigilantes, que são
acusados de serem violentos com as suas esposas. E aí também é um mecanismo que pode ajudar. Eu vou encerrar aqui o Instagram porque tem um limite, engraçado. Tá bom, gente? No Instagram também estamos terminando. Então,